Se você é como eu e não tinha nascido na década de 70, mas ainda assim se interessou pela filmografia da época, então com certeza você conhece a obra-prima chamada The Warriors, ou Os Selvagens da Noite, de 1979. Simplesmente um filme brabo que todos deveriam assistir. Mas hoje estamos com sorte, porque além do filme ser muito bom, um jogo foi feito baseado nele, e eu ainda vou ter que dizer que ele é um dos melhores jogos baseados em filmes. E sem delongas, antes de começarmos a falar sobre a gameplay, eu tenho que dizer que esse jogo trouxe a maioria dos atores dos guerreiros de volta. Eu digo a maioria porque alguns acabaram falecendo, infelizmente. Michael Beck retornou como a voz de Swan, James Remar retornou como a voz de Ajax, Deborah Van Valkenburg retornou como Mercy, Dorsey Wright retornou como Cleon, Thomas J. White retornou como a voz de Fox e David Harris retornou também como Cochise. Infelizmente, Roger Hill, o lendário Cyrus, não retornou para dublar o seu icônico discurso, mas mesmo assim eles usaram o seu áudio, o que rolou até um processo por parte de Roger, que pediu $250 mil na época, porque o jogo foi um belo de um sucesso, tendo rendido $37 milhões na época. Agora que vocês viram que temos grande parte do elenco original, outras vozes adicionais e de outros guerreiros foram dublados por outros dubladores. Mas enfim, The Warriors é um jogo de porradaria franca, de ação e aventura, e o combate em The Warriors é muito interessante. E até mesmo você pode pausar o jogo e encontrar técnicas de combate, e você pode fazer combos no inimigo, agarrar eles e arremessá-los contra alguma coisa, atacar com armas, contra-atacar, derrubar o inimigo no chão e quebrá-lo na porrada com golpes específicos a cada guerreiro. E todos eles ainda têm um poder onde eles entram em um estado de fúria e eles são capazes de fazer um literal fatality contra o inimigo, porque o som é extremamente grotesco e faltou só um pouquinho ali para não ter ainda mais violência ou partes do corpo voando. Outros elementos menores da jogabilidade são misturadas à experiência, como a capacidade de usar tinta spray para marcar territórios ou até insultar pessoas. No jogo nós controlamos os lendários guerreiros do filme, como o Warlord e líder dos guerreiros Cleon, o Tenente Swan, os músculos da gangue Ajax e Snow, e os amigos de Cleon e Swan, Vermin e Cowboy, sem contar o batedor Fox, o nativo do Harlem Cochise e o grafiteiro Rembrandt. O jogador pode controlar apenas um personagem por missão, enquanto os demais são controlados pelo computador, ou se você está jogando para dois, o outro jogador assume o controle. Cleon, Swan, Ajax e Rembrandt são os personagens com maior destaque. A maioria das missões gira em torno dos guerreiros atacando o território rival das gangues, embora existam 5 missões bônus de flashback que explicam como certos membros se juntaram à gangue, e essas missões são muito boas. Todas as gangues que aparecem no jogo, com exceção dos Destroyers, são retiradas do filme, embora tenham sido apenas mencionadas ou brevemente apresentadas no próprio filme, como os Electric Eliminators, os Panzers e os Van Cortlandt Rangers. Inclusive, um jogo de arcade dentro do jogo, chamado Armies of the Night, que é fortemente baseado em Double Dragon, é desbloqueado após a conclusão do enredo principal, e os personagens jogáveis são Swan e Ajax. Nós também jogamos pela sede dos guerreiros, que ela é o centro de tudo. Lá é possível treinar 10 níveis de aptidão física, como abdominais, flexões e treinamentos de luta que aumentam a resistência. É possível também conversar com outros membros da gangue, jogar no modo Rumble, que é um modo alternativo de pura porrada, e outros materiais bônus. É possível também caminhar até Coney Island para ajudar as pessoas por lá, e em troca de ajudar essas pessoas, os guerreiros aprendem novas habilidades, como a capacidade de derrotar policiais e então receber algumas algemas para poder subjugar e prender qualquer pessoa.
É possível também conseguir as chaves que vão permitir ao jogador libertar os guerreiros ao invés de simplesmente quebrar as algemas, aumentar a capacidade do Flash e até ganhar soqueiras e botas com biqueira de aço para infligir mais danos aos inimigos. E já que falamos de Flash, ao longo da jornada dos guerreiros, eles vão ser auxiliados por traficantes de Flash, sem contar de sprays e facas para ajudá-los. O Flash nada mais é que uma droga de rua que restaura a saúde do jogador e custa $20. Os traficantes de spray fornecem um jogador com tinta spray, que custa $5, enquanto os traficantes de facas fornecem facas, que custam $50. No entanto, há uma mecânica muito interessante nesse jogo. Há várias lojas ao longo das missões que são vistas ocasionalmente. Você pode optar por roubá-las como uma atividade em potencial para ganhar dinheiro. Ocasionalmente, pode-se entrar no edifício quebrando uma janela ou arrombando uma fechadura se as janelas estiverem fechadas. Ao abrir a porta, 3 partes vermelhas vão aparecer do nível mais fácil ao nível mais difícil. Repetir o processo 3 vezes destrancará a porta. Se tudo ficar mais alinhado na parte vermelha escura, o alarme não disparará. Porém, se não houver um alinhamento nessa parte vermelha escura, o alarme vai soar, alertando a polícia para investigar a loja invadida. Uma vez dentro da loja, você, junto com seus aliados, pode coletar os itens que encontrar como bônus em dinheiro. E isso é muito bom para ter um dinheirinho extra para alguma emergência, como comprar um flash extra. Você também pode se esconder em determinadas áreas. Essas áreas podem ser distinguidas por uma área de solo muito escura com pouca iluminação. Uma vez lá dentro, o radar ficará azul ao invés de vermelho e o personagem ficará automaticamente agachado para indicar que está no modo furtivo. Enquanto está escondido, você pode focar manualmente na sua vítima, aproximando-se e detonando seu oponente de forma rápida e silenciosa. Projéteis como garrafas e tijolos são apontados automaticamente e podem ser lançados inclusive para fazer barulho em benefício seu, distraindo o oponente. Eventualmente, o jogador fará com que a polícia e os outros inimigos investiguem as imediações do som. Se você quiser ser ainda mais vida louca, você pode agarrar sua vítima e assaltá-la. 2 barras de status vão ser exibidas, o processo de assalto e o quão próximo você está de assaltar a vítima. Você deve então preencher a barra antes da vítima, e esse sistema é até mesmo aplicado quando um policial está te prendendo e está prestes a algemá-lo. Em algumas missões você inclusive pode optar por roubar rádios de carros, que ficam visíveis pelas janelas dos carros estacionados. Você tem que usar o analógico esquerdo para começar a desparafusar. Depois que todos os 4 parafusos foram removidos, você vai receber o dinheiro pelo rádio. Então tem muitas formas de fazer dinheiro nesse jogo. No quesito das missões, quando começamos elas no modo história, recebemos os objetivos, como espancar um certo número de membros de gangues inimigas ou roubar uma certa quantidade de itens. E também há tarefas mais complexas, roubar mercadorias para plantar em policiais corruptos e gangues rivais, entre outras coisas. Então você nunca vai ficar sem fazer alguma coisa interessante em The Warriors. E isso que eu falei só um pouco das muitas coisas que existem nesse jogo. The Warriors verdadeiramente é diferenciado. Mas vamos falar um pouco sobre a história. Vou tentar falar sobre a história de forma mais vaga, porque vocês têm que experienciar por conta própria. E o mais importante de tudo, assistam o filme primeiro e depois joguem o jogo. Mas fiquem avisados que vai sim haver alguns spoilers pesados aqui. Mas sejamos sinceros, o filme é de 79. A história de The Warriors é uma adaptação direta do filme, mas ele também tem muitas partes extras e começa 90 dias antes dos eventos do filme, quando os guerreiros ainda estão aumentando sua reputação ao enfrentar uma pequena gangue, os órfãos, e também se livrando dos seus inimigos, os destruidores, o qual Cleon fazia parte anteriormente, e eles detonaram o líder dos destruidores com um molotov, e ele foi queimado vivo, o finado Virgil.
Eles fazem algumas alianças e até estabelecem seus rivais, os Jones Street Boys, junto com um grupo de policiais corruptos do Departamento da Polícia de Nova York. Enquanto isso, o líder Cyrus, da maior e mais poderosa gangue de Nova York, os Gramercy Riffs, planeja uma reunião para unir as gangues como uma só. E ele consegue reunir todas. Na noite do encontro igual ao filme, as gangues se encontram no Parque Van Cortlandt. Cyrus propõe à multidão reunida uma trégua permanente em toda a cidade, que permitiria às gangues controlar toda a cidade de Nova York. Todos parecem abertos à ideia, mas ele acaba sendo morto a tiros pelo líder dos Rogues, Luther. Esse assassinato enfurece as gangues reunidas, e Luther incrimina o líder dos guerreiros, Cleon, e ele infelizmente é espancado selvagemente pelos Riffs. Infelizmente, Cleon acabou morrendo, mas o seu destino acabou ficando desconhecido para os outros Warriors. Swan assume o comando. A morte de Cyrus envia raiva e choque por toda a cidade de Nova York, e sem o conhecimento dos guerreiros, os Riffs estavam atacando eles até mesmo através do DJ da rádio. As gangues de toda Nova York ficaram furiosas com o assassinato de um visionário como Cyrus e decidem livrar a cidade dos guerreiros de uma vez por todas. Os Turnbulls AC tentaram atropelar os guerreiros, mas falharam, e eles acabaram escapando pelo trem. Durante a viagem para Coney Island, o trem é parado por um incêndio nos trilhos, e a turma é obrigada a continuar a pé, onde se deparam novamente com os Órfãos, uma gangue bem insegura e de baixo escalão que guarda rancor dos guerreiros por destruí-los. Swan faz as pazes com o líder Sully, que concorda em deixá-los caminhar pacificamente por seu território, mas é aí que tudo acaba indo pelos ares quando a namorada de Sully, Mercy, acaba aparecendo e zomba dele, fazendo com que ele mude de ideia e ordenasse que seus homens atacassem os guerreiros. Durante a luta, eles acabam usando um coquetel molotov no carro de Sully. Mercy acaba se juntando aos guerreiros para escapar de sua vida chata e monótona com os órfãos. Eles então chegam à Rua 96 com a Broadway em Manhattan, onde são surpreendidos pela polícia, forçando-os a fugir. Na perseguição que se segue, 3 guerreiros, que são Rembrandt, Vermin e Cochise, escapam em um trem para Union Square. Já Mercy e Fox fogem juntos, mas um policial salta de trás de um pilar e derruba Fox no chão. O mesmo grita para Mercy escapar sem ele, e ela faz com relutância, mas então Fox é jogado na frente de um trem e é morto. Enquanto isso, Swan, Ajax, Snow e Cowboy fogem da estação e acabam nas ruas de Riverside, o lar dos perigosos Baseball Furies. Os 4 guerreiros então são perseguidos até o parque Riverside por 8 membros armados com tacos de beisebol, onde uma luta começa e os guerreiros saem vitoriosos. Depois da luta, Ajax percebe uma mulher solitária no parque e os outros avisam ele que pode ser furada, mas ele não liga e começa a conversar com a mulher, mas então se torna sexualmente agressivo com ela. E adivinhem só, a mulher na verdade era uma policial e ele é preso. Enquanto isso, na Union Square, Rembrandt, Vermin e Cochise estão sendo seduzidos por uma gangue só de mulheres, as conhecidas Lizzies. Porém, a sedução acaba sendo uma isca e as Lizzies tentaram matá-los, mas o trio consegue escapar. Após isso, eles descobrem a verdade, que todos acreditam que eles são os assassinos de Cyrus. Swan chega na estação da Rua 96 e encontra Mercy. Quando eles chegam em Union Square, já sabendo que estão sendo perseguidos pelos punks, a dupla se reúne com os outros guerreiros e uma luta bolada acaba acontecendo no banheiro. Mas os guerreiros vencem a luta. Mais tarde, os Riffs recebem a visita de um membro de gangue desconhecido que compareceu à reunião e testemunhou Luther disparando a arma, e não os guerreiros. Nas primeiras horas da manhã, os guerreiros finalmente chegam em casa, Coney Island, onde os Rogues os esperam e decidem enfrentá-los.
Luther, sem remorso, admite abertamente o assassinato. Swan então sugere que ele e Luther tenham um X1 para acabar com tudo isso. No filme, Luther saca sua arma pronto para matar os guerreiros, mas Swan, extremamente rápido, joga seu canivete no braço de Luther, que até chega a atirar, mas erra e ele é desarmado. Mas no jogo, Swan luta contra Luther e vence, e aí então Luther fica furioso e saca sua arma. Essa parte é uma batalha de chefe onde você drena a saúde de Luther jogando garrafas de cerveja descartadas nele, enquanto você se esquiva de suas balas. Quando a saúde dele está baixa o suficiente, você pode atirar uma faca nele, esgotando sua saúde e desarmando-o igual ao filme. Mas aí então, os Reefs chegam e sabem que os Rogues são quem mataram Cyrus, e eles fazem as pazes com os guerreiros, até dizendo que eles são muito bons. Os Reefs deixam os guerreiros voltarem para casa antes de se voltarem para Luther e os Rogues, antes de, no mínimo, espancá-los, mas sinceramente os caras tinham até facões e correntes pesadas ali. Eu duvido que eles saíram vivos. O DJ anuncia que a caça aos guerreiros foi cancelada e pede desculpa aos guerreiros pela situação. Na sequência, Swan e Mercy começam um relacionamento. Os guerreiros, seguros e finalmente em casa, caminham pela praia, tendo eles sobrevivido ao impossível. The Warriors é um jogo que simplesmente você precisa experienciar, mas a mais suma importância, como eu disse, é assistir o filme primeiro e depois jogar o jogo, porque essa gema da Rockstar não pode sair despercebida. E se vocês gostaram do vídeo e querem dar um apoio extra ao canal, considerem se tornar um membro, ou melhor ainda, um apoiador pelo Apoia-se, para, além de receber benefícios extras, ajudar diretamente a produção do canal e entrar no Discord exclusivo para membros. Um muito obrigado aos membros do canal e um agradecimento mais que especial para Muka, Sunny Play, Glitched, Kuai Liang Reverso, Zero Espada e Ultra Desfoda-se.